Olá, corações, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Luísa e nós estamos iniciando essa série de podcasts com a temática A Jornada da Autocura. E nós estamos recebendo hoje aqui a terapeuta Bárbara Menezes. A Bárbara, ela é biofísica, terapeuta ortobiomolecular e multidimensional, teta healer, sincronotron e terapeuta de ascensão. Seja muito bem-vinda, Bárbara, para esse bate-papo. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, corações. A gente começa assim, corações, porque é como ela conversa com o seu público, né? Os corações. Todos os corações conectados. A gente costuma dizer, aqui é sempre de coração para coração. De coração para coração. Adorei essa frase. Então vamos lá. Pra gente começar toda essa história, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história com a terapia multidimensional, antes da gente iniciar aí os trabalhos. Nossa. Bom, a terapia multidimensional, primeiro, é uma terapia focada no coração. E só isso já foi uma grande descoberta na minha vida quando eu me encontrei com essa terapia. Aí a gente precisa entender um pouquinho que, na verdade, muito antes de eu ser terapeuta, eu já tinha uma certa conexão, eu vou chamar de conexão assim, né? Uma certa conexão com essa vibração não física, né? Uhum. Que as pessoas gostam de chamar de mundo dos espíritos, seja o que for. Mas eu sempre tive uma relação muito próxima, sempre tive uma capacidade de comunicação muito ativada, vamos dizer assim. Uhum. Então, todas as pessoas, desde muito pequena, todas as pessoas que iriam falecer, seja minha família, amigos, sempre uma noite anterior vinham se despedir de mim. Então, isso era uma coisa assim muito constante. E era interessante porque em sonhos eu sempre tive muita conversa com essa galerinha que já não está mais aqui. Às vezes acordada mesmo, recebia muitas intuições, e isso foi da minha infância, minha adolescência, e sempre muito presente todas essas intuições, né? Essa forma de se comunicar com esse mundo não físico. Aí tive minha filha. Nesse momento, eu meio que escolhi não ter mais nenhum tipo de contato com esse mundo não físico, Fechou né? o portal. Fechei o portal. Eu tive uma perda de um amigo na época de faculdade, já no finalzinho assim da faculdade, e aquilo para mim foi muito forte. Inclusive, no dia em que ele faleceu, na madrugada em que ele faleceu, ele mais uma vez foi se despedir de mim, e aquilo para mim eu fiquei muito chateada. Disse, caramba, por que eu fico sabendo das coisas antes se eu não posso fazer nada, né? Sim. Eu disse, não quero mais falar, não quero mais saber de nada, não me contem mais nada. Não me conte seus problemas. Não me conte seus problemas. E aí, um belo dia, minha filha tinha 3 anos, mais ou menos, eu trabalhava em uma empresa, minha formação inicial de tudo nunca foi na área de saúde, na parte de administração, negócios turísticos, enfim. E aí eu trabalhava em uma empresa que eu estava em viagem representando essa empresa em uma rodada de negócios do Sebrae. E uma pessoa veio até era a hora de troca, né, dos fornecedores, e uma senhorinha veio para me apresentar o negócio dela. E aí ela chegou na minha frente e ao invés de me apresentar, ela disse assim, nossa, eles estão lhe chamando. Aí eu disse, ó, parou a brincadeira. Pode parar agora. Eu não quero ninguém me chamando para lugar nenhum. Tem muita coisa pra fazer por aqui. Tenho muita coisa aqui na fisicalidade, não quero ouvir nada desse negócio de espiritualidade, não quero ouvir nada desse negócio de mundo não visível. Uhum. Esqueçam eu aqui, viu? Me deixem trabalhar. E isso aconteceu no ano de 2007. No ano de 2017, 10 anos depois. Nossa, hein? Bateram na minha porta, assim, ó, na porta do meu portal multidimensional, e disse assim, ó, minha senhora, acorde aí, viu, que tá na hora. Você já passou de brincar, parou a brincadeira, viu? Já brincou aí na fisicalidade, agora volte pra cá. E eu tava em uma situação emocional bem complicada, um casamento já no final, uma coisa bem desgastante. E aí meu eu superior deu um berro no meu ouvido. Sério, Juro. recebeu uma bronca. Mas foi muito. Parecia uma pessoa materializada do meu lado. Foi um negócio muito forte.
E aí eu me movimentei e fiz o que ele mandou fazer, me separei, enfim, e aí comecei a minha caminhada de olhar para dentro. Uhum. Sua jornada de autocura. Minha jornada de autocura, exatamente. E isso foi muito difícil, porque a gente está falando de um ano, 2017, que hoje é muito fácil a gente falar de espiritualidade, Sim. a gente falar de várias terapias, mas em 2017 parece que foi ali, né? Uhum. Mas ali em 2017 a gente não tinha tanta gente assim. O mundo mudou muito de lá pra cá. Nossa, mudou muito. E muito pouco a gente encontrava nas redes, né? Uhum. A gente queria entender um pouco mais e eu sempre fui muito questionadora, né? E eu queria entender um pouco mais de todas as religiões. Eu já comecei assim. Disse, não, peraí, eu quero entender de tudo. E aí eu comecei a estudar tudo. Taoísmo, hinduísmo, o que você imaginar. Eu comecei a estudar. Uhum. Não, obviamente, me aprofundei, mas eu estudei cada uma delas porque tinha uma coisa muito pulsante em mim que era essa sensação da unidade. Na época eu não sabia explicar ainda, mas eu sentia que existia uma unidade por trás de tudo. Uhum. Sabe aquelas ilhas que você vê? Elas estão unidas. Embaixo do mar é a mesma areia. Uhum. Então, o que está fora muitas vezes parece separado. Mas não tá separado, tá tudo unido. Sim. É tudo uma única coisa. E isso para mim era muito forte. Isso tudo é uma única coisa. E essa frase reverberava sempre assim, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa. E uma outra coisa que reverberava muito em mim é a questão do amor. A gente tem uma percepção aqui, na terceira dimensão, desse amor carnal de homem e mulher, que amor é amor de mãe, amor verdadeiro, porque vó é mãe 2 vezes. Sim. Sabe essas coisas? Não tem nada a O ver com isso. romantismo, né, em cima do amor. É, exato. E esse amor de apegos, né? Ah, eu amo porque é minha filha, porque tem um porquê, tem um apego. Não é isso, não é isso. É amar por amar. É você olhar e conseguir se reconhecer no outro. É você olhar e ver Deus em tudo, porque você é Deus. Uhum. E esse olhar amoroso era algo que era muito difícil. Conseguia até mesmo despertar, embora a gente pudesse sentir, eu podia sentir isso, mas eu não conseguia entender Uhum. como expressar e como despertar isso. Foi aí que esse livro chegou na minha vida. Mostra pro pessoal que livro é esse. Esse livro aqui, ó, eu super recomendo a leitura dele. É um pequenininho. Foi o primeiro de uma série de inúmeros livros transformadores. Mas esse livro aqui é um livro portal e ele me abriu completamente. Ele começou a me ensinar de uma forma muito gentil o que é esse caminho de olhar para dentro, o caminho do meio, o caminho do coração. E antes até de eu entender da terapia multidimensional, eu comecei a me voltar para a espiritualidade. E aqui a gente tem um livro que foi totalmente escrito, eu vou falar psicografado, né? Uhum. Mas foi ditado, na verdade, pela consciência crística, pela própria energia e consciência vibracional de Jesus, para quem, né, entende como um dos Cristos, nós todos somos Cristo. Ele então dita pra gente um manual, um curso para que você tenha uma vida em milagres. Esse livro é um curso, ele ensina como voltar à origem, como resgatar a verdadeira identidade. E a gente não tá falando de religião, por favor, viu? Que fique muito claro. Uhum. E foi aqui, esse curso maravilhoso, que transformou a minha vida, que realmente fez milagres na minha vida. Ele me ajudou muito nessa caminhada de entender que para que a gente seja aquilo que a gente nasceu para ser, a gente precisa abrir mão de alguns apegos emocionais. Sim. O apego pela raiva,
O apego, porque nós temos apego por essas É. emoções equivocadas, né? Essa percepção equivocada. A percepção equivocada de achar que o outro nos fez um mal e que, portanto, eu tenho que manter uma raiva ali. Aquele senso de autojustiça, né? Isso, falou tudo. E aí é que vem a pegadinha. O que é justiça? Quem tá com o martelinho da justiça na mão? É aquele que condena. Então, se eu estou no lugar desse juiz que condeno, Sim, e se eu posso julgar o outro, qual é o martelo que eu estou julgando a mim mesma? é verdade. E aí a gente vem para uma contradição do que é compaixão, né? E tem uma passagem do filme A Cabana muito bacana, que é justamente isso, quando ele vai para uma caverna e lá uma consciência diz para ele: então você agora é o juiz, você é Deus, agora eu quero que você julgue seus 2 filhos. Aí ele: não, eu não vou julgar. Né? É Sim. exatamente isso. É. Então é difícil a gente se manter nessa posição o tempo inteiro de árbitro de tudo, de juiz tudo. de tudo, Sim. né? O ideal é justamente se desfazer dessas eternas cobranças. E o que eu mais vejo, e foi assim comigo, tá? É que nós somos o nosso maior inquisitor. Verdade. Nós estamos o tempo inteiro nos culpando, nos condenando. Trazendo peso, né? Nossa, a gente aprendeu até pelas religiões, né? Uhum. Que a gente precisa amar ao próximo. Sim. E quem foi que ensinou a gente a amar a nós mesmos? Uhum. Porque, na verdade, o mandamento é amar ao próximo como Como a a ti si mesmo. Então, primeiro eu tenho que amar a mim mesmo para Sim. que eu consiga amar o próximo. Sim. Só que a gente esquece do a si mesmo. É. E vem a terapia multidimensional trazer essa nova roupagem, né? Desse amor neutro, mais até do que o amor incondicional. O amor incondicional, ele traz pra gente essa percepção de que nós podemos amar a tudo e a todos sem impor condições. Então, amar Ana Luísa não porque ela tá me entrevistando, mas porque é Ana Luísa. Por quem então, é? por quem é. Amar por amar. Sim. Isso é o amor incondicional, quando eu não coloco condições na minha forma e nem na pessoa para Sim. qual eu estou amando. Agora, o amor neutro, esse que é o nosso caminho da ascensão aqui do Sim. planeta, esse é o mais difícil de todos. É você saber que todos são Deus. E amar não pelo ego equivocado, que está criando comportamentos muitas vezes densos, mas amar por quem é a essência daquela pessoa. Isso é muito difícil porque se a gente trouxer isso para uma percepção de alguém que fez um mal muito grande ao outro, e eu falo em coisas bem pesadas, Sim. como que você tira a roupagem desse ego e identifica esse ser como divino? Uhum. Esse é o mais difícil. É o amar apesar de. Exatamente. Apesar do outro, apesar da falha do outro, apesar do que o outro fez comigo. Apesar do outro ser quem é. Sim. Nesse momento, nesse momento desse ego, porque nós temos uma consciência divina e nós temos a consciência do ego. A consciência do ego, ela faz com que a gente tenha nome, sobrenome, CPF, né? Então, você sabe que eu sou eu porque aquela dali é Bárbara, a cor do cabelo, o olho, Sim. o rosto. Você me reconhece pela minha personificação, é o ego trazendo forma. Só que independente do ego Bárbara, eu sou. E você também é, e todos nós somos. Então, quando a gente fala do amor neutro, a gente consegue ver além do ego, através do ego, e encontrar a luz que todos nós somos. Acho que também, pelo que você está falando, tem muito a ver também com justamente essa questão da jornada. Você saber que aquela pessoa, ela, no fundo, ela não é daquele jeito,
mas ela está daquele jeito. Ela ainda não alcançou um nível mais excelente, mais elevado. Perfeito, perfeito. Conseguir enxergar o além da pessoa. Perfeito. E é isso que cura. E aí, falando um pouquinho de biofísica, tá bom? A gente tem o experimento da dupla fenda. E esse experimento da dupla fenda mostra que os nossos elétrons, eles se comportam como partícula e como onda. E que eles se comportam como partícula e como onda de acordo com o observador. Então, vamos lá. Se eu vejo em você o ser saudável, perfeito, nós somos, por essência, perfeitos, saudáveis, luz, somos divinos. Sim. Então, se eu me reconheço nisso, eu consigo reconhecer o outro também. E quando eu consigo reconhecer o outro também, eu aplico o que a gente chama de colapso da função de onda. Então, eu consigo interagir, as minhas células conversam com as suas células a ponto de criar uma interação quântica entre campos, onde eu, com o poder da minha intenção, consigo ajudar na sua autocura. Mas é sempre autocura. É sempre você se curando. Eu nunca vou conseguir fazer parte de um processo de cura que é só seu. Então, eu consigo te ajudar, eu consigo promover a vibração dos seus átomos a ponto de você querer se curar, mas é você quem tem que querer. No fundo, então, um terapeuta multidimensional, ele é um facilitador do processo. Ele vai guiar a pessoa por aquele caminho. Na verdade, no caso da terapia multidimensional, a gente ainda tem fatores espirituais por detrás. A terapia multidimensional, o terapeuta daqui da 3D, Bárbara, não faz nada. Nós somos apenas um portal, uma conexão. Eu me mantenho na dimensão do coração e nessa dimensão eu consigo fazer com que eu vou dar o nome de as espiritualidades, mas os mestres, a equipe de cura, e se depois quiser a gente pode adentrar um pouquinho nisso, não tem problema, mas com que toda essa fractalidade ascendida é superior, de dimensões superiores, ela possa então atuar no campo do meu cliente. Eu só sou um portal. No curso de terapia multidimensional, o aspirante a terapeuta, ele recebe 16 iniciações. Essas iniciações são códigos energéticos transmitidos diretamente pelos mestres e por toda essa equipe, que passa para as células e para o DNA do nosso terapeuta e habilita as capacidades desse DNA cósmico, esse DNA espiritual, a estar ativado das suas próprias habilidades espirituais. Então a gente tem inúmeras iniciações e durante esse processo de iniciação, inclusive, é um processo de muita cura. O curso ele traz isso, ele cura esse aspirante a terapeuta justamente porque quando ele recebe a sua própria equipe de cura e se transforma no terapeuta multidimensional durante o curso, ele já está curado de muita coisa. Então, como ele tem toda essa preparação no curso, ele tem uma equipe de cura. Quando ele está atendendo um cliente, ele está só na dimensão do coração. E toda a equipe de cura dele está trabalhando nos corpos sutis do cliente que ele está atendendo. E esse cliente consegue manifestar melhorias no corpo físico. E aí pode ter sido uma cura. E a gente chama ainda assim de autocura, porque por mais que a gente libere muitos bloqueios, por mais que os mestres liberem muitos bloqueios nos corpos sutis, tem que haver aceitação do cliente em receber essas energias. Né? A pessoa ela tem que querer melhorar, né? Querer ser curada, verdade. A gente às vezes acha isso absurdo, né? Nossa, mas como que alguém não quer se curar? Não tem? A gente às vezes tem essa percepção, mas isso é tão sutil e tão delicado e a gente não pode jamais ir contra o livre-arbítrio do outro, né? Só a gente lembrar um pouquinho como é que Jesus fazia as curas, né? Exatamente. Ele nunca chegava para um cego e dizia enxergue. Primeiro ele perguntava, o que é que tu queres? Você quer ser curado?
Essa Exatamente. gentileza em saber qual é o desejo da pessoa é manter o livre-arbítrio da pessoa em primeiro lugar. E a terapia multidimensional não podia ser diferente, até porque ela vem para o planeta Terra através de energias sutis como o mestre Sanat Kumara, como Lady Venus, e quem atua nela são os mestres da Grande Fraternidade Branca, como é o caso do próprio Mestre Jesus. Uhum. Inclusive ele conduz algumas das iniciações, como a iniciação de abertura do chakra cardíaco, que é esse coração multidimensional. Uhum. Então, só de falar eu tô toda arrepiada. Já vai mudando um pouquinho a energia aqui do estúdio. Mas você fala muito sobre o portal. E aí a gente tem uma coisa aqui que é a história dos campos elétricos, campos magnéticos. Aí você fala de portal multidimensional. Explica pra gente de uma forma mais, não sei se concreta, mas tenta trazer um exemplo, uma coisa que... Tá. Porque pra quem não tem ainda tanta vivência nesse ambiente, às vezes parece uma coisa muito distante. Sim, verdade, verdade. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender são as faixas vibracionais. Então, assim, antes de mais nada, antes de eu falar de faixa vibracional, vamos falar de vibração. Uhum. Vamos começar do princípio. Nosso coração, ele tá emanando pulsos elétricos o tempo inteiro. Sim. E ele tá informando muita coisa ao nosso cérebro. Uhum. Na verdade, nosso coração, ele tá enviando muito mais pulsos, muito mais informação ao cérebro do que o cérebro ao coração. Então, a gente consegue entender que o campo eletromagnético do coração, ele é 60 vezes maior do que o campo mental. E quando a gente entende isso, a gente entende que todos nós, temos campos eletromagnéticos. A gente tem as informações de cada pulsação de órgão nosso carregado nesse campo eletromagnético que está ao nosso redor e que é amplificado pela nossa glândula timo. Essa glândula timo, ela amplifica esse raio informacional. É dito que Siddhartha Gautama, Buda, tinha um campo eletromagnético que chamavam de aura naquela época, de 1 quilômetro. Nossa. De tão expandido que era. E toda vez que a gente trabalha emoções, por exemplo, que a gente sente emoções de amor, de gratidão, a gente expande esse campo. A gente normalmente, quando tem ali uma memória de gratidão, ou quando a gente vivencia alguma coisa que a gratidão ela emerge do centro do nosso coração, a gente fica até leve. Sim, verdade. Porque esse campo se expande. Então, esse campo eletromagnético, o coração, ele é o grande coordenador, vamos colocar assim, né? E ele se conecta com absolutamente todos os campos. Tudo está emanando campo. Nós estamos aqui conversando e certamente os nossos campos, eles estão se trocando. Sim. Trocando Eu energia. ia perguntar justamente isso, porque tem essa coisa, né? Quando a gente conhece alguém, a pessoa fala assim, nossa, sua energia é tão bonita e tudo mais. E tem aquela coisa assim, às vezes você conecta com alguém e você sente, né? Uma troca, é uma troca de energia. A gente tem essa sensação, mesmo sem entender muito bem o que é. Tem. E aí a gente vê, essas trocas de energia, elas são muito bacanas para a gente conseguir perceber a interação de campos. E a gente vê, por exemplo, plantas que, a depender do ambiente, murcham ou florescem. Sim. É uma troca de energia, né? E aí a gente pode até adentrar nesse assunto. É assunto pra caramba quando a gente fala de troca de energia. E a gente tem que entender um pouquinho a física. A física mostra essa troca de energia. Eu pego uma água quente, que tem uma alta concentração de energia, e coloco um gelo, que tem uma baixa concentração de energia, o que é que vai acontecer? O gelo começa a se aquecer e derrete. A água que está quente começa a esfriar, porque eles precisam entrar em um equilíbrio, né? Então, quem tem menos energia ganha e quem tem mais energia perde para poder entrar em equilíbrio. Assim é a gente, com os nossos campos. Se eu chego aqui, good vibes, com energia lá no alto e encontro alguém que acabou de ter uma perda, alguma coisa de energia lá embaixo, os nossos campos interagindo um com o outro, eu vou doar de forma espontânea energia para essa pessoa vai se sentir melhor, eu vou me sentir mais lenta. E existem meios de que você proteja a sua energia. Sim. Tá? E a multidimensional é uma forma, né, de proteger a energia.
A gente, na verdade, eu sempre falo com os meus alunos, acordou de manhã, se enraiza, não sai de casa sem se enraizar. E o que é enraizar? É criar os seus próprios, a sua própria troca de elétrons com o centro do planeta no campo etéreo, para que qualquer energia que venha ao redor seja altamente evacuada para o centro do nosso planeta. Não fica em você. Não fica na gente. Então, se enraiza quando acorda, se enraiza na hora que vai dormir. Isso é importante. E aí, falando de portais, só para a gente entender um pouquinho, então, tudo está vibrando, tudo está emanando energia, tudo está em constante troca informacional. Ainda que a gente não perceba, as minhas células estão conversando com as suas células nesse exato momento. Sim. Nós estamos trocando energia. Ainda que a gente não esteja falando de outros assuntos, eu estou aprendendo muito com as suas células nesse exato momento. E você com as minhas. Sim. Essa troca informacional de energia, ela permite que a gente receba de frequências iguais à nossa mais e mais informações. A questão é, qual é a nossa frequência? Quem conhece qual sua própria vibração? Você diz, não, a minha vibração é lá em cima, uau! E o seu inconsciente, ele está vibrando no quê? O nome inconsciente diz tudo, é inconsciente! Como que eu sei? Então, muitas vezes eu estou dentro de mim abrindo portais, abrindo portas para que entidades, sejam elas seres espirituais ou até mesmo sentimentos que eu mantenho em mim e que nem sei que estão em mim, uma raiva, alguma coisa que eu nem sei que está em mim, eu mantenha isso tão ativado que eu criei um portal, ou seja, eu criei uma conexão para que uma outra vibração se manifeste no meu dia. Sim. E isso eu posso fazer não só para coisas ruins, como também para coisas boas. Sabe aquela história da pessoa, a gente chama de poliana, né? A pessoa tá ali no meio de um temporal e consegue, nossa, como a chuva é quentinha, que delícia. Sim, a pessoa que vê o mundo cor-de-rosa. Exatamente. Mas essa pessoa que vê o mundo cor-de-rosa, não é que ela tá negando o mundo cinza. Não, ela consegue enxergar algo que está além dos olhos físicos. E ela consegue manifestar infinitas possibilidades na vida dela. Quando Jesus dizia assim, o reino dos céus está dentro de você, ele não estava falando que você tem que se deslocar para algum lugar. Ele estava falando de você manifestar uma frequência vibracional elevada, a ponto que apenas coisas, manifestações nesta mesma frequência chegue até você. Então, como que você se blinda? Voltando para aquela conversa dos campos que a gente troca. Quando a gente está em amor. Quando eu estou com o meu coração ativado. Quando eu devolvo para o meu coração o centro da minha consciência. E eu não estou falando aqui do meu órgão físico, eu estou falando da minha unidade consciencial ativada, como um ser que faz parte de um complexo, de um núcleo energético, que é o planeta Terra, de vibrações de ascensão. Assim eu me vejo. E busco, obviamente, ajudar as pessoas para também se enxergar assim. Sim. As pessoas dizem, não, mas nós somos pecadores. Não somos! E assim, e é interessante porque muitos clientes chegam para mim com essa raiz muito forte, muito aquecida da própria religião. E tá tudo bem, a gente não tá aqui falando o que é certo, o que não é certo, mas a gente está tentando limpar percepções equivocadas que nos colocam em uma posição inferior. Não somos inferiores a absolutamente nada. Eu acho lindo esse livro porque Jesus ele diz assim, ó, eu sou seu irmão mais velho. Como um irmão mais velho, eu te dou a mão porque eu já subi um degrau a mais que você. Sim. Mas eu não quero reverência, porque eu não sou melhor que você. E isso é de uma amorosidade absurda. Sim. E ele diz,
eu sou igual a você. E você é igual a mim. Nossa, o que é isso? É a gente parar tudo e dizer, que autoimagem é essa que eu tô cultivando de mim mesmo? De ser inferior, né? De ser inferior, de estar para baixo. Não, peraí. O cara tá dizendo que eu sou igual a ele, então tem alguma coisa a mais em mim que eu não sei. E é esse caminho de buscar a verdade de quem somos que primeiro precisa ser limpo, né? A gente precisa tirar as densidades que estão no caminho, que estão abrindo esses portais internos para a negatividade, para a densidade, para a tristeza. A gente tem que limpar tudo que abre esses portais internos, selar e fechar e abrir as portas desse paraíso, desse reino dos céus, que é onde a gente realmente consegue manifestar as curas espontâneas. Veja, todos os dias à noite, quando você vai dormir, células suas morrem. Sim. E células novas nascem. Se você vai dormir com raiva, se você vai dormir triste, essas células que acabaram de nascer, você acha que elas vão receber qual padrão informacional? Sim. E quando você acordar, como é que vai ser a resposta orgânica? A raiva atinge seu fígado, o medo vai atingir o intestino ou até mesmo os rins? Qual vai ser a resposta orgânica do seu corpo? Que bioquímica você vai disparar? Sim. Suas células novas, elas poderiam receber a primeira informação do dia como eu me amo, eu me aceito, eu me agradeço. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai. Ah, mas minha mãe e meu pai... Amar, aceitar e agradecer independe. O amor neutro. Exatamente. Independe do que são, do que fizeram. Depende muito mais de mim do que do outro. Perfeito. É uma escolha minha, para minha evolução, para minha ascensão. Sim. E esses padrões conscienciais equivocados, a terapia multidimensional limpa. Porque o mais bacana de tudo é que o trabalho que o terapeuta tem que fazer é apenas de intencionar a boa cura. Às vezes o cliente diz assim, ai, mas eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Nossa, cara... Chega parecendo que é um supermercado. Nossa! Vim buscar tal coisa. Aí eu digo sempre assim, respira. Posso pedir a boa cura? O que é a boa cura? É quando eu entrego aos mestres, a equipe de cura, que estão lá, 1/8 mais alto do que eu. Então, imagina você, eu tô aqui olhando, eu não tô vendo direito o teto, qual é a cor, nem sei como é que é o telhado dessa casa. Mas quem tá lá do alto, em um helicóptero, sabe, já consegue ver o bairro todo. Por exemplo, tá chovendo lá fora, tá... Eu tô aqui dentro, mas se eu estiver do alto, eu vejo. Então, os mestres, eles estão do alto. Então, ele vai conseguir ver, muitas vezes, aquilo que a gente, na nossa pequenez de visualizar o cenário completo, não consegue atingir. Não que nós sejamos pequenos em energia, nós somos pequenos porque estamos na terceira dimensão. Uma dimensão de comprimento, largura e profundidade. Nós somos pequenos em nível de consciência, então. Exatamente. E aí a gente vem para as expansões de consciência. Você falou agora uma coisa sensacional. Tô começando a entender. Ontem ela me deu uma aula. A gente, às vezes, eu em 2020, lá na época da pandemia, foi em 2019, eu tinha uma comunidade no Face, e aí, eu falando sobre expansão de consciência, uma pessoa se doeu. Nossa, que arrogante você falar que quer expandir a consciência. Ai, caramba, como que eu explico? Mas me parece o oposto. Exatamente. Porque se eu quero expandir a minha consciência, é porque eu tenho ciência de que a minha consciência é menor do que poderia ser. Perfeito. Veja, nós temos um computador biológico. E esse computador biológico, ele tem todas as funcionalidades de um computador quântico de ultíssima geração. Aqui, esse nosso capacete espacial, nosso cérebro, ele é maravilhoso. Nós esquecemos quais são as teclas, quais são os botões que a gente acessa para navegar
navegar na multidimensionalidade do nosso próprio ser, navegar no meu universo pessoal. A gente esqueceu. A gente esqueceu que a gente é Deus. A gente esqueceu que a gente é divino. E quando eu digo expandir a consciência, é resgatar a memória cósmica de quem somos. Sim. Em essência. É saber que quando um homem cria um avião para se transportar na fisicalidade de um lugar para o outro, é porque ele tem uma memória que esse transporte de um lugar para o outro é possível. Sim. E que talvez a gente já tivesse essa habilidade de se teletransportar. Mas esquecemos como faz. Então vamos construir avião, vamos construir carro, porque isso a gente faz na fisicalidade. Entende? Sim, sim. Quando a gente constrói um celular, um telefone, uma torre de telefonia, e que a gente, né, passa essa comunicação, é porque a gente sabe que existe uma comunicação telepática. Mas a gente esqueceu como é que funciona. E não vem. E esses homens são vistos como, nas suas épocas, né? Eles não são muito compreendidos, são vistos como loucos, como Tesla, ele era visto como louco. Exatamente. Né? Os grandes gênios. E ele dizia o quê? Criadores. Tudo é frequência. Pense nos números 3, 6 e 9, e esses são os números mais importantes, frequencialmente falando. E a gente pode entrar aí um bocado de assunto. Cada coisa que ela fala vai abrindo novas janelas. Nossa! Na cabeça da gente. Mas você falou uma coisa que eu achei muito interessante sobre a questão da troca. Ainda fala um pouco do portal e você fala da troca de energia, como a gente tá aqui e tudo mais. E eu fiquei pensando muito, porque assim, é muito legal quando a gente encontra uma pessoa, como você aqui, que tá trocando amor, que tá trocando afeição, afeto, a gente percebe isso na sua fala. Então é bacana, né? Mas nem sempre, e a gente sabe, infelizmente, nem sempre a gente encontra gente que vai trocar isso. Que, por exemplo, você fala sobre se eu tô com... vou usar os meus termos aqui. A minha energia baixa, né? Nem todo mundo vai vibrar pra mim, pra minha energia crescer. Tem gente que é tipo parasita, o que ainda está como parasita, né? Como o pensamento da terapia multidimensional fala. Ainda tá com parasita. Eu já tive essa experiência, infelizmente, eu acho que é a maioria das pessoas, mas já tive experiência de relacionamentos não amorosos, mas relacionamentos de amizade, se eu posso chamar assim, de pessoas que eram extremamente opressoras e sugadoras de energia, sabe? Quando eu estava com a pessoa pra conversar, quando eu saí eu tava exausta, que só queria tirar de mim. E isso, pra mim, foi um processo muito, assim, adoecedor. Eu tive burnout, eu trabalhava com essas pessoas, eu tive um burnout. E tive um processo depressivo, um pensamento suicida, enfim. Tive que parar toda a minha vida pra reaprender a viver. E conseguir me conhecer e tudo mais. E a gente sabe que isso acontece em relacionamentos amorosos, entre pais e filhos, né? Tem muito na moda agora a gente falar sobre mães que são narcisistas, porque são pessoas que sugam a energia do outro. E aí, como é que funciona isso? Como é que eu lido com isso? Como é que eu identifico que aquela pessoa ela é uma pessoa que suga energia, que não tá me dando energia, que só quer tirar? Nossa, que pergunta maravilhosa. Hoje é o dia do espelho. Ah, é? É. O espelho, ele traz pra gente, o espelho é um arquétipo que a lei do tempo integra na sua sabedoria do tempo natural, que mostra pra gente reflexo. É até muitas vezes dolorido entender e enxergar dessa forma. Mas quando o outro nos faz mal, quando o outro nos traz desconfortos emocionais, eu preciso olhar para mim. Porque a fala do outro só vai poder me incomodar se ela estiver em mim também. Sim. Isso é muito doido. Se reverberar aquilo que eu mesmo acredito e às vezes não percebo. Exato. Que tá ali no inconsciente. Sim. Então, o outro é uma universidade de aprendizado pra gente.
esse meu caminho evolutivo vem muito disso, de entender o outro, porque naquela época, lá em 2017, como eu te falei, eu vim de várias relações bem conturbadas, não apenas no casamento, mas uma sociedade que se encerrou, algumas situações muito sofridas para mim naquele momento, onde eu não conseguia entender o porquê que o outro estava fazendo aquilo comigo. E aí eu comecei a entender que eu não vou mudar o outro, Sim. mas eu vou mudar a mim. Quando eu mudo a mim, eu me blindo do outro. Porque eu deixei de ter ressonância com aquela frequência que me fazia tão mal. Sim. A gente está aqui para curar a nós mesmos. E quando você trouxe algumas questões da sua caminhada, muitas coisas vieram, mas se quiser depois do podcast a gente conversa. São questões pessoais da sua vida. Sim. E eu posso até trazer um pouquinho e te trazer para você pensar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes o melhor caminho e o caminho mais curativo é olhar para dentro. Sim. Daquilo que eu nem sei que está em mim, mas que está. Porque se não estivesse, não estava falando comigo, não estava se comunicando comigo, sabe? E eu não vou dizer que eu tô mega curada. Não, eu sou agora, uau, eu tô surfando agora. Não, sabe? Tem aquelas pessoas, família tem muito isso, né? Tem aquelas pessoas que ainda fazem com que a gente se movimente de uma forma e se comporte de uma forma que você diz, epa, pera lá, eu trabalhei esses anos todos pra voltar a isso? Não acredito. Acontece. Não é? Acontece. E aí é a hora de fazer uma multidimensional para tudo. E como terapeuta que sou, eu aplico logo a multidimensional. Você consegue aplicar em si mesma? Sim. Essa terapia é maravilhosa e é bacana porque eu gosto muito do pós-curso, né? Porque o que eu faço com minha galera que se forma comigo? A gente leva 30 dias fazendo autoaplicação. Então, no nosso grupinho lá da turma, todo santo dia, quando encerra, o curso encerra no domingo, na segunda-feira a gente inicia já umas orientações, sugestões de autoaplicação, temas para se autoaplicar. Então, aplicar a autoaceitação, e aí a gente vai explicando como fazer isso, e aí é muito bacana, porque durante 30 dias, aquele recém-formado, recém-terapeuta multidimensional ganha horas de voo. Porque quando você se aplica, você está, querendo ou não, ativando todas as suas células, todo o seu ser, para mais e mais limpezas você proporcionar na sua vida. E aí você consegue ajudar muito melhor o outro que chega até você. Claro. E isso é maravilhoso. Fora que tem uma clínica multidimensional, que a terapia multidimensional sugere que seja feita, que é... Quando eu conheci a multidimensional e que me disseram sobre a clínica multidimensional, eu digo, resolvi o problema do mundo. Ó, eu achando. Não, mas se todos nós, terapeutas multidimensionais, pudermos juntar as nossas próprias energias e fazer nossas clínicas diariamente, vai ser sensacional. E a ideia da clínica multidimensional, e eu posso até trazer um pouquinho aqui o que aconteceu comigo. Ai, traz, por favor. A clínica multidimensional é o seguinte, na terapia, você pode aplicar a terapia multidimensional para qualquer pessoa, mesmo sem a pessoa saber. Ah, é? Então, por exemplo, você passou na rua, aí um mendigo, uma criança de rua, você olha para aquela criança, você quer fazer o bem para ela, você é terapeuta multidimensional, faz uma multi para ela. Caramba. Sem ela saber, né? E eu já fiz tanto isso. Nossa senhora, como é seu nome? Para na sinaleira, baixa o vidro, como é seu nome? Assim, rapidinho, uma pílula. Por favor! E aí vou para minha clínica e atendo aquela pessoa no espaço multidimensional. Se a pessoa não quiser receber a multidimensional, ela sequer, a gente não consegue conectar com a energia dela. Então, já é uma forma de livre-arbítrio. Ela tem um livre-arbítrio dela, o eu superior dela. No inconsciente. Não, no inconsciente.
Eu não consigo me conectar. Toda vez que eu tento pensar em alguém para fazer uma multidimensional e que eu fico com pensamentos do tipo, amanhã eu vou fazer isso, eu começo a perceber, opa, eu não tô conseguindo me conectar. Eu não tô conseguindo me concentrar. Então eu tenho que aceitar que a pessoa não quer. E tá tudo bem. Como é uma terapia que não sou eu, Bárbara, quem está fazendo, eu só sou portal, estou ancorando a luz, e quem está fazendo é a galera de dimensões superiores, eles têm acesso a qual é a vontade da pessoa. Então a gente tem a garantia de que o livre-arbítrio está 100%. Às vezes ainda não é o momento da pessoa, Pode né? ser que O não seja o tempo. momento e tá tudo bem. E essa clínica multidimensional permite isso, que a gente trabalhe todas aquelas pessoas, sabe? Aqueles familiares que a gente diz assim, nossa, como é difícil. O pessoal às vezes fala assim, né? A gente tá na Bahia aqui, e fala assim, a energia aqui tá pesada. Aí né? faz logo a multa, sabe? Aquele chefe ali, aquele colega, faz uma multa pra eles, porque eles estão precisando de ajuda. E aí a gente joga tudo isso na clínica multidimensional. E aí, quando eu fiz a minha primeira formação como terapeuta, eu ainda não era formadora de terapeutas, eu só fui ser a terapeuta. Minha primeira formação na terapia multidimensional, quando disseram assim, pode fazer a clínica, você pega seu caderninho, bota o nome das pessoas e faz a clínica. Uau, eu vou abrir a minha clínica. Aí, entrei na minha clínica e automaticamente recebi um nome para ela, Clínica Multidimensional Vida. Eu disse, nossa, que nome bonito. E aí, Mestre Sananda, que é o nome espiritual do Mestre Jesus, ele diz assim, você quer fazer a clínica todos os dias? Aí eu disse, puxa, quero. Mas tem que ser todos os dias. Tá bom, eu faço. Que horas? Isso tudo no campo multidimensional. 17 horas, mestre. 17 horas? 17 horas, ok. 17 horas estaremos esperando. Tá bom. Meu primeiro dia de clínica. Sento eu, faço toda a meditação. Vou entrar na clínica multidimensional Vida. E quando eu acesso o lugar, parecia que tinha pelo menos umas 200 pessoas. Esperando. Era muita gente. Eu entrei, eu olhei para aquilo, eu digo, eu não sei o que eu faço. Eu vou me embora daqui. Deu desespero. E saí. É como se a gente estivesse fazendo uma projeção astral. E saí do ambiente. E fiquei ali. Meu Deus, eu não sei fazer isso não. Como é que eu atendo? Eu não sei. Porque na terapia multidimensional, o terapeuta de 3D, aqui da terceira dimensão, a gente só tá ali, na verdade, participando, mas vendo para aquele que tem a possibilidade de ver. Tem terapeutas que não vê e tá tudo bem. A própria canalizadora da técnica, a Helene, ela não vê e tá tudo bem. Mas eu consigo ver. Você tá aqui vendo, você tá vendo tudo que tá acontecendo, tá perfeito. Só que aí tem uma hora que você vê muita gente e eu fiquei extremamente tensa, eu não sabia, né? E aí eu saí, tá bom. Aí disse, não, mestre, não vou voltar não. Não vou voltar, não vou voltar. Tudo. Amanhã, sábado eu faço. Sábado eu faço. O pessoal brinca, né, da novela. Cancela a minha agenda. Cancela a minha agenda, hoje eu não vou fazer não. E aí, me comprometi em fazer sábado. Só que sábado eu fui no shopping com minha filha e era 5 horas. Mas é clínica multidimensional. Na minha cabeça, né? Multidimensional. Na hora que eu chegar, eu cheguei. Né? Não é minha clínica, ó. Eu abro a hora que eu quero. Olha que arrogância, viu? Minha clínica, eu abro a hora que eu quero. Cheguei 19. Eita. Cheguei 19, fui me conectar, levei logo uma bronca. Quem você está pensando que você é? E aí, ele me mostrou uma coisa que óbvio, eu tinha acabado de me formar, gente, pelo amor de Deus. Ele mostrou assim, tá vendo aqui? Todos esses são terapeutas encarnados que estão trabalhando na clínica. E aí eu entendi. Existe
nesse plano multidimensional, e essa clínica multidimensional vida, ela atua às portas da quinta dimensão. Ainda é em uma frequência vibracional de quarta dimensão, mas já na ascensão para a quinta. E tem muitos terapeutas multidimensionais ao redor do planeta, e muitos deles estão ali conscientes e outros estão em projeção astral dormindo, trabalhando. E é uma coisa assim que você diz, meu Deus do céu, muita gente, é muita gente. E é uma coisa assim que dá pra fazer dormindo, mas aí você tem que dormir de forma consciente. Não, então. Aí eu já não consigo te dizer se aqueles terapeutas que estavam em projeção astral, trabalhando no campo multidimensional, se eles estavam conscientes que eles estavam fazendo isso ou não. Porque muitas vezes, toda vez que a gente sonha, a gente faz projeção astral. E muitas vezes, quando a gente está em projeção astral, o nosso corpo astral sabe o que tem que ser feito, mas o nosso corpo de terceira dimensão, que está aqui, sequer tem noção do que está acontecendo no plano astral. Sim. E esse corpo astral nosso, que tem consciência, ele faz e atua. Se ele for uma atuação, se ele tiver a consciência de uma atuação na área de saúde, ele vai atuar nessa parte. Então, aqueles sonhos que a gente acorda e não entende muito bem o que aconteceu. Ou tem muita gente que acorda e sabe, porque é os chamados sonhos lúcidos, onde ele realmente sabe que aquela projeção astral aconteceu, aonde esteve, e ele consegue, inclusive, participar Mas ativamente. aí são pessoas que já têm um conhecimento mais apurado, ou qualquer pessoa pode passar por isso? Qualquer pessoa pode passar por isso, porque isso é inerente ao ser humano, mas existem técnicas específicas de projeção astral que ajudam nessa questão de você fazer um sonho lúcido, de você se projetar, inclusive fazer projeção astral acordada, a multidimensional, embora a gente está falando aqui de projeção astral, não é bem uma projeção astral, a gente faz uma meditação e essa meditação nos ativa capacidades multidimensionais de abertura de portal multidimensional através do coração. Algumas pessoas, por terem a facilidade de ver, de ouvir, ou às vezes só de sentir, conseguem interpretar o que está acontecendo nesse portal multidimensional do coração. Eu consigo ver, ouvir e às vezes sentir também. Às vezes eu consigo só sentir, às vezes eu não vejo, às vezes eu só sinto. Nossa, foi uma cura maravilhosa, nossa. Não, mas eu só sinto, às vezes não. A grande maioria das vezes eu consigo estar lá com o cliente que está sendo atendido e ver o que está acontecendo. E na clínica multidimensional, ela é muito, eu consigo ver, e ela é muito, muito forte, o trabalho que é feito lá. Às vezes é muito Marvel, né? Sim, é isso que eu ia perguntar. Eu entrar nesse campo agora. Porque a gente tá aqui o tempo todo falando, já tem 1 hora quase conversando aqui, e a gente tá falando multidimensional, multidimensional, multidimensional. Dá pra explicar o que é essa multidimensão? Ontem a gente conversando, né? Você explicando que isso, você fala regressão, vidas passadas, são vidas que são sequenciais, são coisas que acontecem ao mesmo tempo, meio Marvel, multiverso. Como é que funciona isso? Bom, se a gente entende que a gente está falando de frequências, o universo ele se comporta através de frequências. Tudo é frequência. Então, não podia ser diferente com o tempo. Sim. O tempo é uma frequência. A gente acha que o passado foi ontem e que o futuro é amanhã e que hoje é o presente. Sim. Só que só existe um único tempo, que é o agora. Essa é a frequência da nossa linha do tempo sagrada. É agora. E quando eu estou presente no agora, eu consigo acessar conscientemente, só me mantenho presente. Como é que eu me mantenho presente em mim mesmo? Respirando. A respiração é a maior de todas as tecnologias. É maravilhoso. A gente aprende a respirar. A respiração tem consciência do agora, cura. da gente. É maravilhoso. Quando eu estou no agora, no meu agora sagrado, eu posso escolher em que frequência eu vou caminhar.
E quando eu falo em que frequência, eu posso escolher em que momento, para que momento eu vou. Eu posso fazer uma lembrança de futuro, ou eu posso fazer uma lembrança de passado. Mas eu tô agora. Então eu consigo viajar no tempo. E aí, quando a pessoa diz assim, nossa, alguém que morreu, meu tio morreu, agora na próxima vida eu encontro com ele lá na frente. Às vezes não. E aí eu não tô falando de espiritismo, eu tô falando de frequência de novo. Sim. As pessoas, elas, da forma como elas desencarnam, a frequência vibracional em que elas são automaticamente conduzidas por frequência para a frequência daquele tempo. O que vale é a frequência do momento que você morre. Exato. O momento que você morre, quando você desencarna, você é a mesma pessoa que estava encarnada. Sim. É a mesma frequência vibracional. Então, a forma como você morre, enfim, não é bem isso aqui, mas você tá com a sua mesma consciência. Por isso que tem tanta gente, e eu diria que 90% das pessoas que morrem hoje não sabem que morreram. Como assim? Tem gente morto-vivo andando por aí? É tudo frequência. Então, se existem apegos, se existem densidades aqui na 3D, ela não consegue se movimentar, a não ser continuar aqui. Porque estão em mesma frequência. Né? E assim é o tempo. Então, não existe um tempo linear de passado, presente, futuro. Todas as linhas do tempo, elas estão acontecendo nesse exato momento agora. Então, a Bárbara, que viveu em 1830, ela está vivendo agora, junto comigo, de 2024. Então, tem vários. Dá pra gente saber quantos? Pra quê? Pra quê? Eu quero saber 1, 2, 3, 4, 5. Já é difícil lidar com o de agora, né? Mas o que a gente... Na verdade, o que a terapia multidimensional faz? Ela faz o que a gente chama de resgate de almas. Então, muitas vezes, essa Bárbara de 1830, ela tá lá vibrando, e o nome dela não é Bárbara, é uma outra persona, mas ela tem a mesma alma que a minha, né? E ela tá lá vibrando em uma tristeza tão profunda que essa frequência vibracional de 1830 está comunicando com as minhas células daqui e do agora. E aí eu tô tendo um problema pulmonar. Cancelado, hein, papai do céu? E aí a pessoa aqui tá apresentando um problema pulmonar. Mas é uma pessoa alegre. Sim. E problemas pulmonares estão relacionados à tristeza. Mas caramba, por que a bioquímica do corpo dessa pessoa está transformando ela em uma pessoa com debilidade pulmonar? Então, o que o resgate de alma faz na terapia multidimensional? Ela vai naquele momento, naquela vivência, naquela experiência, resgatar aquela persona e limpar o registro acástico. O registro acástico, ele está presente na nossa 8ª camada do nosso DNA. É uma memória viva de tudo em que nós vivemos. Quando eu corrijo essa percepção da tristeza nessa experiência aqui, eu limpo na minha atual experiência, na minha camada 8 do DNA, a informação da tristeza. E eu me curo. Entendi. Então, você agora, por exemplo, tem uma pessoa agora que está doente, pode ser até o seu caso que está assistindo a gente. A pessoa agora que está doente, né? Muitas vezes a medicina não consegue compreender o porquê que aquela doença persiste e ela tem que fazer um acesso de reconexão, resgate de almas de alguém, dela em algum outro ponto de uma outra dimensão que está sofrendo e ela precisa se curar, não no agora, mas em outro momento. É isso, mais ou menos? É exatamente isso. Parece assim, bem Marvel de novo, né? Vamos lá falar de Loki, falar de Doutor Estranho. Parece isso. E na verdade, muitos filmes que hoje estão ditos como ficção científica são filmes encomendados pelas próprias
nações para tentar introduzir nas pessoas um pouco da verdade dessa multidimensionalidade, Sim. né? E dessas capacidades que nós temos de promover essa autocura. Nós temos essa capacidade. Se nós meditarmos em nós mesmos, nós conseguimos ser guiados até o momento, a origem do início de tudo, dessa questão que se manifesta hoje. A questão toda é que nós, por muito tempo, fomos engessados, fomos poldados. Foi dito pra gente, e foram construídas tantas crenças que nos limitam, foi dito pra gente que isso é pecado. Aí a gente vê um pouquinho, né, das mulheres que foram queimadas em fogueiras porque eram bruxas. O que era bruxa naquela época? Se você pegasse uma erva para fazer um chá, porque curava dor de dente, você era bruxa. Sim. Então, tudo isso vem em um registro de memória celular tão forte na humanidade que ninguém quer parar para fazer um caminho de volta para dentro de si, por medo e por sobrevivência. Sim. Né? Mas o que a multidimensional faz? Ela só faz isso, ela te conduz para aquele lugar. E você, enquanto cliente que está ali recebendo essa energia de cura, você não necessariamente precisa acessar visivelmente, nem ouvir nada. Você só vai ao final da sessão sentir, porque a sensação de libertação e de cura é absurda. Você diz assim, como é que você está? Nossa, eu cheguei nervoso, eu tô tão bem. A pessoa já diz, nossa, eu tô tão calma, Sim. E aí a coisa... Você sente o resultado, não necessariamente o processo. Sim. Entendi. Exatamente. Você muitas falou... vezes, só um parêntese, muitas vezes o resgate de alma, ele vem de um trauma muito forte, como já aconteceu com uma cliente. E é um trauma que as células e o corpo, a musculatura treme e trepida. De um trauma muito Muito forte, muito violento. E depois que o resgate de alma é feito, a gente ainda faz algumas práticas naquela de colocar a pessoa de volta no agora, mas para acalmar o próprio músculo, que a pessoa não viu nada, não sabe nada, mas o músculo tá ali às vezes dando uma resposta muscular, ainda dentro de uma luta e fuga, por uma experiência muito traumática. Que é a coisa do físico, né? Do a resposta físico, física, a resposta muscular, Sim. exatamente. É uma resposta de memória muscular. E aí a gente entra e devolve a paz, a harmonia e a serenidade. Sim. Então, é muito maravilhoso. E o que é essa memória celular? Que eu me lembro que a gente conversou sobre isso. Mas o que é memória celular? Então... Todas as nossas células, elas têm memória de absolutamente tudo que acontece com a gente. Tudo. A nossa 8ª camada do DNA, ela é uma camada de registro acástico. Registro acástico é... vamos lá, vamos falar dos corpos para você entender de registro acástico. Nós temos esse corpo físico, ok? Que é a minha manifestação na 3ª dimensão, mas além do meu corpo físico, eu tenho o meu corpo etéreo. Meu corpo etérico, ele tem lá os meus chakras, vocês já devem ter ouvido falar de chakras. Sim. Além dos chakras, meu corpo etéreo tem as minhas esferas mentais, que me conecta com a minha multidimensionalidade. Depois do meu corpo etérico, eu tenho o meu corpo astral, que é o meu corpo das emoções, o corpo dos sentimentos, muito conhecido como corpo das dores. Né? É com esse corpo astral que a gente faz a projeção astral. E nós temos o corpo mental inferior, que é a consciência do ego, que é o que interage. O meu campo mental, ele interage com o meu cérebro decodifica o meu campo mental e me traz em pensamentos, enfim, aqui o campo mental. Isso é aquela coisa da cebola, das camadas? Não, as cebolas, as camadas é outra coisa. Tá, aqui então são os nossos corpos. Tá. Esses 4 corpos são corpos que a gente chama de corpos de 3D, da 3ª dimensão, não ascendido, tá? Aqui na 3D, certo? Tá. Acima desses corpos eu tenho o meu corpo mental superior, que já está em uma vibração de 5ª dimensão, também conhecido como eu superior.
ou Cristo pessoal. Uhum. E aí, acima dele, eu tenho o meu corpo búdico, que é aonde eu estou concentrando todas as informações de tudo que eu vivi. O meu acástico, meu registro acástico tá lá no meu corpo búdico. Certo. E acima do meu corpo búdico tá meu corpo átimo, que é o espírito, a centelha divina, Uhum. o fractal divino da presença do Criador. É a energia do Criador. Uhum. É o bóson de Higgs. Sim. Que está dentro da nossa molécula, da nossa célula, do nosso órgão, do nosso tecido, do nosso corpo. É esse corpo átimo. Certo. Então, essa é a estrutura dos 7 corpos. 3 corpos ascendidos, que já está em uma vibração superior, e 4 corpos que está aqui para se curar e para se libertar dessa vibração de terceira dimensão e subir. Uhum. O corpo búdico é o meu registro. Aqui tem tudo. Tudo que eu vivi, em qualquer momento, em qualquer lugar do multiverso. Sim. Tudo que eu vivi. E esse corpo búdico, ele também interage com a 8ª camada do nosso DNA, que está dentro de todas as células. Uhum. Nosso DNA, ele está dentro de todas as Então, células. está recebendo essa energia. A gente tem o todo tempo esse inteiro, pacote essa comunicação. informacional. Todo esse pacote informacional. Então, as nossas células, elas aprendem através de frequência. Uhum. Fala assim, ó, célula, agora, produza colágeno. Ih, não produziu. Ela não vai te responder desse jeito. Sim. Você tem que dar estímulos, e esses estímulos são frequências, para que então a bioquímica aconteça. Quem vem primeiro, né? As pessoas achavam antes de entender a biofísica, antes de entender a interação de campos, que tudo acontecia no nosso corpo por uma frequência química. 100% químico. Massa, eu sempre fui amante da química, inclusive. Apaixonadíssima por química, até me apaixonar pela física quântica. Quando você entende que o que vem antes da química, para aquela bioquímica ser disparada, é preciso ter um estímulo quântico, é preciso ter um estímulo eletromagnético, é preciso ter um estímulo informacional, uma frequência informacional, que vai iniciar a bioquímica. Sim. E essa frequência informacional, muitas vezes, ela está vindo em formato de memória. Então, se eu tenho uma memória de... vamos pegar uma situação bem interessante. Uma pessoa que tenha morrido em um incêndio, por exemplo. Uma pessoa que morreu no incêndio tem uma memória celular muito intensa de fumaça. E a fumaça, ela normalmente, a memória celular é que se houver fumaça, ela morre. E as células, elas buscam sobrevivência. É um sinal de perigo. Como tudo do nosso corpo. Então, o que acontece se a pessoa estiver em uma festa junina do Nordeste? Ela vai sentir alergias. Quantas crianças têm alergias muito intensas a qualquer tipo de fumaça? E o que é alergia? Alergia é uma resposta, é uma resistência àquele ambiente, àquele lugar, é uma resposta do corpo. Sim. Entendi. Entende? Então, é algo que está célula, registrado na minha célula de que aquele componente é um componente que pode me matar. Exatamente. E às vezes não, né? Então, uma pessoa que desenvolve inúmeras alergias para qualquer tipo de fumaça, seja o que for, né? Vai para uma boate, eu não posso estar em uma boate porque aquela fumaça de gelo seco me intoxica. Então, você já está produzindo outra... Como é que você limpa isso? A multidimensional vai lá, amorosamente, e resgata Isso não é bem assim. Aquela memória sua que está aprisionada e limitada, codificada em atribuir fumaça à morte. Que é justamente aquela coisa que a gente falou da frequência do momento da morte. Exatamente. Entendi. Eu mesmo tenho muito isso. Eu tenho dificuldade de conviver com pessoas que fumam. Não gosto. Eu sou uma pessoa de palco, mas eu não gosto de gelo seco. Detesto gelo seco. Me dá agonia. Não, eu não fico
sem respirar, mas me dá muita agonia. O gelo seco eu não gosto muito. Eu sei. Mas bacana. E aí você fala uma palavra que eu acho que era interessante a gente conceituar. O fractal. Desde ontem eu quero perguntar isso. O que é o fractal? O que é esse fractal? Essa fractalidade acendida. O que é o fractal? Ai, sensacional. Veja só. Eu vou falar agora aqui. Eu quero que você agora use todo o seu... A imaginação. Sua tela mental. Tá. E traga o universo agora, ó. Dentro aqui, ó. O universo, os planetas, tudo ali. Uhum. E no meinho, você tem um vórtex, certo? Aqui, ó, o universo. Certo. Esse vórtex aqui, energético, conheci... Primeira coisa, vamos confundir logo todo mundo! Bora! Tá aqui pra isso mesmo. Nós temos 9 superuniversos. Dentro de cada superuniverso, nós temos infinitos universos. Meu Deus. Dentro desses infinitos universos, nós temos infinitas galáxias. Tá. A Via Láctea é apenas uma das trilhões de galáxias que existem. Tudo convivendo ao mesmo tempo. São 9 superuniversos. Esses superuniversos, no centro dele, tem o que os... tem um livro chamado Livro de Urântia. Eu super recomendo a leitura. Tá. Esse livro de Urântia é o nome do planeta Terra, que é o que os seres de fora do planeta Terra dão o nome para o nosso planeta, dizendo que é Urântia. Esse livro foi escrito por uma galerinha chamada os Pleiadianos. E os Pleiadianos contam a história de Urântia, da Terra. E explica esses superuniversos e explica que no meio deles a gente tem Avona, que é um universo central, mais frequencialmente elevado, né? Então ele está assim, em uma dimensão lá em Simona. Nós estamos lá na 3ª dimensão. E a Avona está lá em cima. Por quê? Porque a Avona é o universo central que está rodeando o núcleo energético do universo inteiro, que é a Ilha do Paraíso. E daí vem essa ideia na mente coletiva de qualquer ser humano que existe um paraíso. É uma vibração de altíssima dimensão, altíssima frequência, e que ali a gente tem a energia de tudo. A energia que cria e que dá vida a tudo. Então todos nós estivemos lá, por isso que a gente tem essa memória celular e a gente tem essa consciência. A gente é fractal desse lugar, a gente é fractal dessa energia. E ser fractal dessa energia é ter tudo que essa energia tem em nós. Então, essa é a energia criativa, é a energia de Deus, é a energia do Criador, de tudo que é. É a energia do vácuo quântico, como a biofísica e a física quântica chamam, né? É a energia do bóson de Higgs. É essa energia. E o desdobramento desde a fonte mostra isso. Nós estamos desdobrados dessa energia. Só que a gente não tem como estar lá na dimensão 59ª, 78ª, lá no alto, e chegar na 3ª dimensão. Sair daqui e vir para aqui. Não. Eu venho me desdobrando, me fractalizando. Então se fractaliza em filhos criadores, que são 3, e daí vem a ideia da trindade, que depois vai para um corpo serafínico, depois vai para um corpo arcangélico, um corpo angelical, uma supramônada, que é o centro da nossa galáxia, é uma supramônada. Dessa supramônada se fractaliza em mônada, que é a consciência do eu superior, o Cristo, e dessa supramônada se fractaliza dessa mônada se fractaliza em fractal de alma. Mas essa ponta aqui, fractal de alma, que somos nós, tem as mesmas informações frequenciais de toda essa galerinha até chegar lá em cima.
Ou seja, tudo que lá em cima faz, esse fractalzinho aqui embaixo também faz. Só esqueceu o que faz. Porque tá distante. Tá distante da fonte, frequencialmente falando. Sim. A gente tá em frequências mais distantes da frequência original de nós mesmos, né? Mas não deixamos de ser quem somos. Veja, uma água da chuva, você tá no meio da chuva, você bota a mão, cai um pingo de chuva na sua mão. Deixou de ser chuva porque caiu na sua mão? Não. Se você pegar um corante, uma anilina, colocar amarelo, vai ficar água amarela. Deixou de ser chuva porque é água amarela? Não. Entende? Então não importa que roupagem você tem. Você não tem como deixar de ser aquilo que você é. Que é a origem. Que é a origem. Você é fractal da fonte. Você é um fractal de alma que veio desta fonte de tudo que é. Então, o fractal é isso. É você ser a menor parte da maior parte, mas ser tudo que está lá nessa maior parte. Entendi. Então, tem uma informação que tem lá, Tudo tem só em que eu você. sou em menor parte. Exatamente. Dá pra gente falar que cada fractal, se a gente unir os fractais, dá esse corpo maior? Você falou mônada. É mônada que chama? Mônada. Mônada. Tipo, se eu juntar os fractais da Terra, da galáxia, dá uma mônada, ela é a união dos fractais. Seria mais ou menos isso, sim. Tá. Fica mais... É o que a gente chama de resgate, né? Ah, é? A gente está aqui nessa fase da transição planetária fazendo o nosso resgate dos nossos fractais. Quando a gente resgata os nossos fractais, a gente se torna unidade de novo. Sim. Cada mônada tem seus fractais que quando resgata, volta. Por isso que é dito que a volta do Cristo, né? O que é a volta do Cristo? É o resgate dos fractais. É a união. Essa unidade, né? Sim. Dos fractais. Isso, unidade é a palavra. Mas por que é tão difícil essa unidade? Parece pra nós, assim, o nosso ego, né? Nossa dimensão de ego, uma coisa tão improvável de acontecer. É que a gente está se olhando como ilhas. A gente esqueceu de olhar debaixo do mar. Somos a mesma areia. Mas a gente só está olhando por cima. Então a gente está vendo várias ilhas. Ah, eu não gosto daquela ilha não. Olha, só tem coco não, mas eu prefiro aquela. Aquela tem banana da terra. Ó, aquela ilha já tem umas frondosazinhas. Entende? A gente ainda está na posição de olhar para a superfície. E não sei também se tem a ver com o que a gente começou conversando sobre a ideia de julgador, né? Voltando um pouquinho para isso, que hoje a gente vive um ambiente, especialmente nos nossos dias, que você entra na rede social e as pessoas... Ali é o espaço maior, assim, de representatividade do grau de julgamento que existe, né? Nossa. E que reflete muito nós mesmos, né? Cada um que se coloca ali naquele papel de julgar o outro, no fundo tá julgando a si mesmo. Perfeito. Né? E isso gera, como a gente viu até agora nesses dias, né? O próprio rede social caiu porque é um ambiente extremamente tóxico que gera um nível de, se eu posso dizer, desnivelamento de discursos e um espaço de comunicação tão quebrado, né? Com percepções bem equivocadas do que é ser um ser humano. Isso, né? É. E isso é muito interessante o que você falou, porque assim, enquanto que pessoas como eu, e tem várias pessoas como eu, que estamos nesse momento empoderando e trazendo a verdade para as pessoas. Olha, você é Deus, não importa o que lhe disseram, não importa o que você fez, não importa o que lhe aconteceu. Abra mão da sua culpa e desse auto-julgamento que lhe coloca em uma posição de ter que ser punido, sabe? De ter que ser chicoteado, porque você cria essas condições de punição e de sabotagens em você mesmo. Então, abra mão de tudo isso e venha viver a sua verdadeira identidade. Então, só quando as pessoas se libertarem desse padrão de desamor, mas o desamor é por elas, não é pelo outro.
no momento, o outro é a melhor forma de expressar a raiva que elas têm delas mesmas. Sim. Mas não é sobre o outro, é sempre sobre elas. Uhum. E abrir espaços como esse aqui agora e nas redes sociais para dizer, você é mais do que isso. Uhum. Você pode mais. Você é o amor encarnado. Então, uma prática que para mim foi maravilhosa nesse meu momento de despertar, e eu fiz muito isso no ano de 2019. Muito, 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 muito. Que era quando vinha alguma coisa na minha mente, ou quando eu queria dar uma resposta um pouco mais agressiva para alguém, que às vezes acontece, e naquele ano acontecia muito. Eu ainda estava em trabalho interno bastante. Eu parava, eu respirava, e eu dizia assim, como é que o amor responderia isso? Quais seriam as palavras se Jesus estivesse no meu lugar, que ele falaria? Uhum. Qual seria o comportamento que um filho do divino, que o divino manifestado falaria aqui? Isso foi interessante, muito interessante, inclusive massa ter tocado nisso, porque eu vivi uma experiência sobrenatural por causa disso. Uhum. Eu fazia muito isso, né, no ano de 2019, muito, muito, muito. Mas assim, de uma forma, tinha vezes que eu ia caminhar, juro por Deus. Eu saía para caminhar, eu morava em um condomínio grande de casas, então eu caminhava de noite, né, aquela coisa, vamos fazer atividade física, Sim. vamos caminhar. E aí, eu estava estudando muito física quântica, e tem aquela coisa, né, quando vem um pensamento que não é bacana, você cancela o pensamento, então você fala 3 vezes cancelado, cancelado, cancelado. Eu tinha acabado de aprender isso. Eu ia caminhar e eu não conseguia pensar, porque qualquer coisa que vinha na mente, eu percebia que não era legal. Eu dizia, meu Deus, eu tô pensando só coisas que não são, né, de ascensão, que não são de positividade. Eu tô numa vibração equivocada aqui. Cancelado, 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 cancelado. Toda hora eu cancelava tudo que vinha. Chegou um momento que eu disse assim, eu não tenho nem o que pensar. O que é que eu penso? Eu só penso coisas que eu não deveria pensar. E aí eu digo, meu Deus, é por isso que tem muita coisa se manifestando que não está dentro do que eu gostaria que fosse manifestado. E aí vem, logo depois do cancelado, aquela coisa, como é que o amor pensaria? Aí eu ficava, né, naquela coisa. Eu chamava muito Jesus de Sananda, e ainda chamo, né, de Sananda. Sananda, me ajuda a pensar os seus pensamentos. Sim. E eu fazia muito isso, né? E ainda hoje, me ajuda a falar as tuas palavras, me ajuda a ouvir a forma como você ouve, né? E pedir a Sananda, pedir a meu eu superior. E um belo dia, fazendo minha meditação diária, matinal, eu, no meu quarto, meditando, saio do meu corpo e vou para frente da minha casa. Eu olho, eu tô lá, sentada, sim, meditando. Extracorpo. O meu corpo astral. E aí eu vou para frente da minha casa. Na frente da minha casa tinha uma palmeira. E eu me coloco ali. E uma coluna de luz vem em cima de mim. Quando eu olho para cima, parecia... Sabe aquela chuva de purpurina dourada? Parecia chuva de purpurina dourada. E quanto mais essa chuva de purpurina dourada chegava em mim, mais eu levitava. E aí eu me vi lá do alto e olhava assim, meu Deus, minha casa e eu tô ali sentadinha. Tô sendo abduzida. Total, tô sendo abduzida. Nem pensei nisso. Podia ser uma abdução. Eu nem pensei nisso. E eu fui subindo. E eu cheguei em um lugar totalmente branco. Que só 2 anos depois é que eu... Não, 2 anos depois é que eu fui nesse lugar de novo, que aí já foi como Theta Healer, já foi uma condução de 7º plano, que naquele momento eu não sabia que eu estava no 7º plano da existência, mas eu estava no 7º plano da existência, e ali tinha uma galera me passando várias instruções de várias coisas que até hoje eu não lembro o que são, mas eu recebi.
Você recebeu os códigos. Recebi tudo. Só não consegui, quando voltei, eu não consegui lembrar o que foi. Mas foi algo assim que eu passei pelo menos uma semana com a minha pele vibrando. Uhum. Aquela vibração bem sutil, sabe? Você fica assim vibrando. E eu tava com minha pele, parecia que meu espírito, meu corpo astral, ele tava maior do que eu e ele saía. Eu parecia que eu passei uma semana parecendo que em qualquer momento eu ia desmembrar de novo. Eu ia me projetar. Uhum. Foi um Tipo, negócio... realinhamento, né? É, parecia que o negócio estava ali, entrando e saindo. Eu disse, meu Deus, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos nesse processo. Vamos continuar. E aí, muita coisa na minha vida mudou, mas coisas... Nossa, para eu fazer o curso de Theta Healing foi outra ação sobrenatural, né? Que eu tô dormindo, literalmente eu tô dormindo, meu celular tava... E eu não durmo com meu celular junto de mim. Nesse dia, meu celular caiu no chão, não sei porque, ele tava no chão da minha cama e eu tô dormindo. E aí, meu eu superior, acorde, batendo em mim. Eu pensei que era alguém. Por Deus, eu pensei que era alguém do meu lado. Acorde, se inscreva. Eu só fiz pegar o celular. Meu grog ainda de som. Grog, Face ID. Oxi, tava em uma página de inscrição. Eu aí apertei. Preenchimento automático, preencheu. Apertei, botei os dados do cartão, paguei, botei, dormi. Dormiu. Quando eu acordei, que eu peguei o celular, eu descobri que não foi um sonho. Eu me inscrevi no curso de Theta Healer. E eu não sabia que eu tinha... De repente cai no cartão de crédito assim. Eu nem sabia o que era Theta Healer naquela época. Na verdade, eu sabia o que era, mas eu não sabia se eu queria saber. Se eu queria fazer um curso, se eu queria ser terapeuta Theta Healer, até o primeiro dia da aula. E o que é o Theta Healer? Vamos Nossa! desse ponto aí agora. Porque a mulher é autobiomolecular, multidimensional também, é Theta Healer, sincronotron, terapeuta de ascensão. Então agora eu vou ter que explicar um pouquinho o que são as suas atuações. E o Theta Healer é uma terapia que trabalha na frequência cerebral Theta. Nós temos frequência... A gente está aqui conversando, a gente está em beta, tá? Você já deve ter ouvido falar na frequência cerebral alfa. Eu tô em alfa, tô... Sim. Né? Tem a delta e tem a teta. Que frequência teta é essa? Quando o nosso cérebro ele entra em uma frequência teta, a gente consegue, nessa frequência teta, manifestar. Então, você já deve ter ouvido falar... Tem um livro muito bom, que é O Despertar da Consciência, de um autor chamado Neville Goddard. O cara é sensacional. Ele escreveu esse livro em 1920, 25. Nossa. É uma coletânea de vários livros, esse Despertar da Consciência. Um desses livros lá dentro fala sobre... deixa eu ver se eu consigo lembrar. O Segredo é o Sentimento, é o nome do livro. É um exemplarzinho pequenininho. Esse, O Despertar da Consciência, tem todos eles. Certo, é um compilado. É um compilado. Esse O Segredo é o Sentimento, lá ele indica sempre assim, ele sempre sugere, antes de dormir, quando você estiver pegando no sono, pense em uma coisa maravilhosa que você quer que aconteça no dia seguinte. Lembre de coisas maravilhosas que aconteceram no seu dia, se encha dessa sensação de felicidade e de harmonia e vá dormir. Quando acordar, a primeira coisa que você vai fazer ao acordar é lembrar de tudo isso e ficar feliz. E sair para o seu dia. E o seu dia vai se manifestar da forma como você sentiu antes de dormir. E ao acordar. O que está acontecendo com o nosso cérebro nesses momentos? Ele está de forma espontânea na frequência cerebral teta. Toda vez que eu estou em frequência cerebral teta, eu manifesto tudo que eu sinto e tudo que eu penso. Se eu conseguir, em frequência cerebral teta, entrar em coerência cardíaca, que é alinhar o meu coração, a minha mente, e introduzir comandos quânticos, eu manifesto o que eu quiser. Isso é o Theta Healer. E o que é um comando quântico? Todas as palavras, tudo que a gente pronuncia, tem frequência. E gera uma energia em hertz. Certo. Existem palavras que, quando elas são colocadas, alinhadas em uma estrutura de comando,
elas geram um vórtex energético de luz. Que se você faz isso no momento em que você está em frequência cerebral teta, em alinhamento mente e coração, bateu, manifestou. Isso é pura ciência, gente. E as pessoas acham que é uma terapia holística e esotérica. E o povo acha que o holístico é algo esotérico. Gente, unidade. Holístico é o que nós deveríamos buscar sempre. É uma medicina holística, uma terapia holística, porque vai tratar o todo e não as partes. Sim. Mas isso entrou em um jargão pejorativo. Bem assim, esotérico, essas coisas assim. Eu acho tão interessante, a gente falou um pouquinho de Marvel, no início do filme do Doutor Estranho, quando a mestra lá, ela traz pra ele, a anciã, né, traz pra ele um livro, mostra chakras, energias, ele pega, joga fora, se eu quisesse isso, eu ia pra alguma livraria esotérica. Sim. Né? É muito isso, a gente, na verdade, acabou prejudicando o conhecimento ancestral e trazendo isso como se fosse, sabe, estantezinha de livraria esotérica, e não tem nada a ver com isso. A própria ciência também teve um período que se distanciou, né? Quando entrou nesse caminho de que é só o que eu provo, só o que eu vejo. O que a máquina não vê não existe, né? E justamente a física quântica não consegue ser visível, mas na verdade não era visível naquela época, mas na verdade é através de equipamentos altamente quânticos que se consegue as melhores tecnologias. E aí a gente vê como é que surgiu a bomba atômica, se não da física quântica. Sim. Né? Verdade. Então, se a gente consegue construir uma bomba atômica que destrói, a gente consegue construir equipamentos quânticos que constroem. É só usar pro bem. Exatamente. É a escolha de cada um. Exatamente. E aí essa terapia Theta Healer, ela faz... você, na terapia Theta Healer, então você conduz os seus pacientes, os clientes, a aprender a vibrar nessa frequência, a alinhar. Na verdade, o que acontece na Theta Healer é o seguinte, na sessão, né? Nós, terapeutas Theta Healer, nós já estamos em 7º plano quando a gente inicia uma sessão. Tá. Então, toda vez que chega um paciente para mim, a primeira coisa que eu faço, eu já entro em frequência cerebral teta e vou ao 7º plano frequencialmente falando. Então, quando eu tô conversando, lembra que as nossas células se comunicam? Sim. Quando eu tô conversando com o meu cliente, ele entra em frequência teta. Simplesmente porque eu estou em frequência teta. Eu não preciso conduzir ele para manter a frequência teta no cérebro dele. Mais uma vez, o terapeuta sendo um portal. Sim. E aí ele começa a me contar o que tanto incomoda ele. E no momento em que ele vai me contando, eu vou conduzindo as perguntas para que ele vá ali me trazendo a raiz do problema. Ele vai contando no consciente ou no inconsciente? No consciente. Tudo diferente da multidimensional, o Theta Healer é no consciente. É um pouco parecido com uma terapia. Só que ele tá em frequência teta e não sabe. Até eu encontrar onde é que tá a raiz do problema. Muitas vezes a raiz do problema não tá aqui, nesse momento da experiência. Como minha última sessão que eu fiz, fecha os olhos, a pessoa fechou. Vai aparecer um número na sua mente, me diz qual ele é. Aí ele, 33. Eu vá até a 33ª vida antes dessa. A pessoa, puf, o que você tá vendo? Eu tô vendo o índio. Quem é o índio? Sou eu. Como você tá se sentindo? Meu filho foi sequestrado. E o que você tá sentindo? Medo, aflição. E aí começou. Disse, vamos trabalhar. Aí tá a origem. O que ele estava sentindo, na verdade, ele veio para trabalhar representado. Exatamente. Ele veio para trabalhar o medo e a incapacidade, algumas coisinhas, e aí a gente... Nesse momento que eu identifico o que eu entro com o comando quântico. Eu já tô em frequência teta. Eu já alinhei o coração e a mente. Sim. A minha tá alinhada, dele tá alinhada, eu entro com a permissão. Você permite que eu faça isso, isso e isso no seu campo e mude isso, isso e isso no seu padrão? Permito. Faça aqui o comando.
Fiz o comando, visualizei o comando, eu preciso testemunhar o comando sendo feito na estrutura da pessoa. Sim. Volto para a pessoa, o que é que você está sentindo agora? Mais aliviado, mas ainda tem coisinha. Posso fazer isso? E aí a gente vai limpando. Aí vem as camadas da cebola. Aham. Porque muitas vezes aquela experiência trouxe em primeira camada o medo. Mas depois que eu limpei o medo, ainda tem ali o quê? Uma aflição. Aí a gente vai tirando as camadas. Sim. Até o que você está sentindo agora? Tô feliz. Tô leve. Ok, agora acabou. Volte para esse momento, como você se sente hoje. Vá para o lugar onde você tem mais incômodo. O que aconteceu hoje no seu trabalho? Vamos supor que tenha sido, né? Como é que foi lá? Lembre do que aconteceu. O que é que você sente agora? Não sinto mais nada. Agora sim. E essa coisa que você fala, né? Eu lembro que a gente conversando, eu perguntei a você, o que é quando você vê, né? Você falou que é como uma memória mesmo, né? Quando você volta, por exemplo, esse seu cliente que voltou para a 33ª vida passada, né? Então, o que ele viu é como se ele estivesse vendo o que ele comeu ontem. Exatamente. Né? Ele tá se vendo como um índio, ele tá vendo uma floresta, ele consegue sentir o cheiro das coisas. Isso é a projeção astral? Isso é uma memória de outro momento encarnacional. Um resgate de memória. É um resgate de memória, de outro momento encarnacional, encarnatório. Isso também é muito feito em terapias de vidas passadas, que é aquela coisa de você voltar a um momento da sua memória, de um outro momento encarnatório e fazer um trabalho ali de limpar aquelas memórias. Só que são técnicas diferentes. O Theta Healing vai até aquela memória e faz essa limpeza através dessa condição que eu expliquei. Frequência Theta, alinhamento coração-mente e comando quântico. Sim. A terapia de vidas passadas, né, essa outra forma, quem faz a limpeza é a espiritualidade, que ao final da pessoa recuperar toda a memória do que aconteceu naquela vida, a espiritualidade vai e faz uma limpeza em cima daquilo. Aí é uma outra forma de trabalho. A multidimensional faz também esse resgate de alma, a gente chama de resgate de alma na multidimensional, mas o cliente ele não precisa viver de novo essa memória. Ele não precisa, mais uma vez, se emocionar. Porque no momento em que a pessoa entra na memória, no caso do Theta Healer, ele vai viver como se ele fosse aquele índio. Ele vai sentir o que aquele índio sentiu. Ele vai, se tiver sofrimento, sofrer e a gente vai ter que limpar tudo isso. E tá tudo bem. No final ele vai estar muito bem, mas ele vivenciou de novo. A multidimensional tem essa amorosidade, você não precisa vivenciar essas memórias para que elas simplesmente sejam limpas. Você não tem consciência das memórias. Você não precisa nem ter consciência e nem vivenciá-la, trazendo a memória de volta a elas. Quem vai fazer é os mestres e a equipe de cura. E aí, como é que como você faz a terapia, tanto a como a Theta Healer, como a multidimensional, como você consegue discernir o que é o ideal para cada cliente? Nossa Senhora! A gente dá até um tempinho. Você esqueceu da ascensão e do sincronotron. Pois é. Aí vai dar tempo de falar? Não, mas eu digo assim. Do que é cada uma? Se quiser, não sei, vamos ver. Mas o que eu digo assim, ó, como que eu consigo discernir de todas essas... Isso. Qual que é a melhor? É. Quem escolhe não sou eu. Quem escolhe é sempre o eu superior do meu cliente. Então, toda vez que alguém marca uma consulta comigo, e eu tenho esse cuidado de, primeiro, pedir permissão ao eu superior da pessoa, para a pessoa estar comigo, né? Então, a pessoa, ai, Bárbara, eu quero ser atendida por você, e coisa e tal. Que legal! A gente marca a sessão, tem um pessoal do meu consultório. A sessão pode ser presencial ou pode ser online, não tem problema. E quando marca que eu recebo o nome completo da pessoa, ali é suficiente para eu perguntar ao eu superior dele. O que é para trabalhar? Sim. Né? Já Muitas teve vezes casos de o eu superior dizer, não é você que vai trabalhar com
com essa pessoa? Não, nunca tive. Não Sempre é. quando a pessoa vem pra mim, já é endereçada por essa Entendi. galerinha. Então, porque ela procurou, porque ela também já tá naquele momento. Também que o já Espero nunca tem- disse assim, não é a hora dela Olha, ainda. Não tem isso. Eu tive uma situação muito interessante com uma aluna minha durante um curso, que no intervalo do curso, na hora do almoço ali, que eu dei o intervalo, ela me chamou para uma pergunta. Uhum. Eu ainda estava ali perto do Zoom, não tinha fechado ainda para ir almoçar, e aí fui responder. Quando eu entrei no campo dela para responder a pergunta, tinha, se a gente fosse imaginar na fisicalidade, seria pelo menos 30 ambulâncias, 20 paramédicos, era essa Ela quantidade. tava em parada. Total. Era essa quantidade de pessoas do plano espiritual e de equipes de cura a postos para atender. Ou seja, o plano espiritual já estava preparado para aquele momento que eu achei que era Sim. algo casual. Aham. Era só uma dúvida. Quando eu entrei no campo que eu vi aquilo dali, eu digo, não é só uma dúvida. Alguma coisa já está preparada. Uhum. E quando ela me perguntou, que aí entrou Foi de o vez, gatilho. foram as 2 horas do almoço todas ali. Depois como é que volta? Sem comer. Gente, vai demorar um pouquinho. Tô com uma barriga de cereal. Então, muitas vezes a gente acha, né? Ah, eu cheguei a você porque eu vi um podcast, Sim. porque eu vi sua live. Na verdade, não. Se você Nada é chegou por até acaso. mim, é porque já tem uma galerinha aí esperando esse Uhum. momento acontecer. Como foi o caso de uma paciente que chegou para mim dizendo que queria ortobiomolecular. Ortobiomolecular é uma terapia que a gente faz no corpo físico da Sim. pessoa. Eu faço um exame de biorressonância, eu vejo a frequência dos órgãos e eu trabalho com produtos quânticos para devolver. E a gente pode falar da ortobio em outro, que ela é não vai dar sensacional. E aí essa pessoa chega pra mim, me preenche uma anamnese ortobiomolecular, me entrega. Quando eu toquei no papel da anamnese, o eu superior dela gritou e disse assim, ela tem que fazer multidimensional agora. Urgente. E eu disse, você tem certeza que você quer ortobiomolecular? Deixa eu te explicar. E aí comecei a conversar sobre multidimensional. Ela, não, eu quero ortobiomolecular. Eu digo, meu Deus. Digo, não pode ser fácil, hein? Vamos lá. E aí a gente vai conduzindo da forma como tem que ser conduzido e, obviamente, pedindo ajuda ao eu superior sempre, das pessoas que eu atendo. Permissão, óbvio, pedindo Claro. permissão a eles e pedindo ajuda para que eles também facilitem o trabalho, né? Porque se ele consegue fazer com que a pessoa não apenas esteja ali presente comigo, seja no online ou no presencial, mas que também ajude para que essa pessoa aceite aquilo que está sendo feito. Uhum. Porque muitas vezes, e infelizmente isso acontece, muitas vezes as pessoas têm tantos preconceitos enraizados Sim. que acabam se envolvendo nesses preconceitos a ponto de não permitir suas próprias curas. Sim. Por conta de preconceito. Uhum. Então, o que eu normalmente digo é abra mão. Abra mão de padrões que não falam a sua verdade. Uhum. Que alguém disse que você tem que pensar assim. Ouça o coração. Devolva o coração ao centro da sua consciência. Uhum. Então, o seu coração ele vai dizer, aqui é o lugar de eu ficar. Ou então ele vai dizer, não, vamos embora. Mas é o coração. Não deixa que seja o ego, não deixa que seja a mente racional. Sim. Deixa o coração falar através de você. Uhum. Então, essa é a ideia. Gente, ficou muita coisa por falar, entendeu? Muito. Se eu abrir aqui, eu comecei a pensar, meu Deus, a gente não falou nem... A gente não falou de obsessores, desobsessão, a gente não falou de um monte de coisa. Você vai ter que ficar ligado aí no próximo episódio. Entendeu? Fica atento, porque a gente vai gravar outros, tá? E tem, como eu falei, é uma série de episódios de um podcast conversando com essa maravilhosa Bárbara Menezes e sobre esse tema, né? A jornada da autocura. Adorei o nome, inclusive. Bárbara, muito obrigada. Eu queria ficar conversando mais tempo aqui, milhões de perguntas, mas não dá tempo, entendeu? Então a gente guarda aqui, eu vou anotar minhas perguntinhas. Você também pode mandar a sua pergunta lá nos comentários, que aí a gente depois dá uma olhadinha, né?
traz aqui no próximo episódio. A gente busca aí um pouquinho das perguntas do público, né? Eu acho que seria interessante, que né? Massa, sensacional, sensacional. E lembrando que eu tô lançando o primeiro e-book sobre terapia multidimensional, deve estar já na semana que vem disponível. E eu vou disponibilizar para todo mundo, na ideia de realmente fazer com que as pessoas se sintam mais pertencentes e mais participativos das suas próprias multidimensionalidades. Vai estar o link na descrição. Então, se você está assistindo esse episódio, já tiver lançado, dá uma olhadinha aí no link da descrição, que o link vai estar lá para você poder acompanhar, poder baixar, acessar esse conteúdo aí. Muita coisa, gente. Meu Deus do céu. É muita informação. A mulher é um poço, entendeu? É muita coisa. Tá? E se você também ficou interessado de fazer, né? Chegou o seu momento, como ela tá falando aqui. Conheci você através do podcast, você quer fazer as sessões de terapia multidimensional, biomolecular, Theta Healer, e o eu superior seu é que vai dizer pra ela o que você vai fazer. Você vai com um jeito, mas depois ela vai lhe conduzir exatamente o que é que você necessita. Nem sempre a gente sabe o que a gente precisa. Não é verdade? Mais ou menos isso. Então também vai estar, né, na descrição do vídeo, né? Os contatos dela para você entrar em contato e ver a agenda, como é que funciona e tudo mais. Então vai lá que acho que vale a pena, viu? Pra você tá vibrando aí numa energia bacana. Pra disseminar amor, que a gente tá precisando, gente. O que o mundo precisa é de amor, como já diriam os Beatles. Exatamente. Não é verdade? Ana, adorei estar aqui, adorei a nossa conversa, nossa good vibes. Nossa good vibes. Adorei, meus corações lindos. Eu espero todos vocês no próximo episódio. E no próximo episódio tem mais, né? Tem. Gente, se segura. Se já tiver saído o e-book, dá uma lida nesse e-book, porque depois a gente vai entrar em outros níveis de consciência, entendeu? Um beijo pra vocês e até a próxima.